Giovanni Iemini é escritor e produtor cultural. Em 2009, publicou o livro Mão Branca. Giovanni também é organizador de 3 livros de antologia com contos, crônicas e poemas que reúne diversos autores. Bom, mas antes de falarmos justamente de suas obras, vamos falar de um outro projeto. E aí, Giovanni, gostaria justamente que você nos falasse sobre esse projeto que é o Bar do Escritor, que na verdade não se trata de um espaço físico, é um espaço virtual. Exato. O Bar do Escritor, ele é um grupo de literatura. Ultimamente, a gente tem sido chamado de movimento literário, porque reúne algumas características dos movimentos literários brasileiros. E ele surgiu no Orkut, em 2005, por uma insatisfação minha em perceber que alguns colegas escritores, com essa grande ferramenta que é a internet, se irritavam ao saber das percepções que os leitores tinham das suas obras, ou seja, não aceitavam críticas. Então abri um grupo de literatura, uma comunidade no Orkut, para que a gente pudesse dialogar com esses novos escritores. E ele cresceu bastante o bar, em blogs, em antologias, e livros, e zines, publicações de vários tipos, e-books, e acabamos sendo objeto de várias matérias em televisões e jornais. E a gente começou em 2009 a publicar as antologias. Publicamos a nossa primeira Anarquia Brasileira de Letras, nossa primeira antologia, 2011 com Brand e 2012 com Terceira Dose. E esse grupo, ele hoje conta com 3.600 membros cadastrados. Nós já publicamos umas 150 pessoas em livro, umas 140 nos zines. A gente tem um blog diário desde 2007, que está com umas 1.500 postagens, que são textos dos autores. Pois é, esse blog, por exemplo, aí ele reúne quem quer escrever, por exemplo, poesia, quem escreve poesia, quem escreve absolutamente crônica, diversificado. conto. E mesmo dentro de uma categoria, tipo conto, tem eu que escrevo contos policiais, tem pessoas que escrevem contos amorosos, tem pessoas que escrevem contos sociais, de reflexão, de pensamento. Bom, eu falei que você lançou aqui, logo na abertura, o Mão Branca em 2009. O que esse livro, então, traz? São 12 contos de crimes reais que aconteceram em Brasília de 2005 a 2007, mais ou menos, em que o personagem Mão Branca, que é o título, ele vem para Brasília e ele resolve esses crimes. O que eu fiz foi intercalar essas histórias. Esse personagem também ele tem um contexto já nacional, dado ao conhecimento, né? Assim, no Brasil, Mão Branca ele ficou conhecido na Baixada Fluminense na década de 70, quando encontraram uma luva branca, daquelas de rituais do Exército, da Polícia Militar, daqueles festividades, no ambiente de um massacre de bandidos da região. Só que o nome Mão Branca, na verdade, surgiu em Chicago, na época dos gangsters, no começo do século XX. O Mão Branca era aquele que não deixava a criminalidade se exceder, para que até não chamasse a atenção da polícia e eles conseguissem manter o seu nível de crimes de forma mais aceitável. Bom, vamos agora lá para o bar, na verdade o Bar do Escritor, que é onde nós temos aqui esse primeiro, Anarquia Brasileira de Letras, né? Esse aqui é de que ano? 2009. 2009. Bom, esse então é o primeiro. É o primeiro. Esse foi quando a gente já se sentiu maduro para publicar. A gente fez de forma comunitária, os escritores eles pagam para participar, e eu e os meus parceiros de organização do Bar do Escritor, a gente faz uma edição dos textos e a gente oferece para esses escritores que participam não 5 ou 10 livros, eles recebem 100 livros nessa edição que chega a 3.000, 3.500 livros, para que quando eles recebam esses livros em casa, eles possam fazer um lançamento, chamar os seus amigos, se encontrar num bar e fazer uma festa e divulgar. Bom, aqui nós temos a segunda edição, Brand, que é também Bar do Escritor. Já uma capa bastante sugestiva, muitos vão reconhecer logo uma certa identidade, né? Isso, uma água na boca talvez. Também, tá certo. Essa edição foi organizada pelo meu brother lá de Goiânia, Cristiano Deveras, que é um grande ganhador de concursos de literatura, e o Teste de Ferro do Bar, gosto sempre de citá-lo. Na verdade, o Bar também tem essa características da força do grupo. A gente está sempre se citando, sempre tentando ajudar aos colegas, porque a literatura no Brasil não é uma coisa fácil de ser desenvolvida.
A internet, ela foi muito gratificante porque ela fez com que vários desses escritores de gaveta, né, conseguissem expor os seus textos. E a intenção do bar era essa, juntar um grupo para que a gente pudesse se fortalecer e divulgar os nossos próprios textos e a literatura nacional que a gente gosta tanto. Carregava minha sobrinha bem colada ao corpo para esquentá-la do vento no corredor do shopping. Eu a presenteara com uma varinha mágica que piscava luzinhas. Conversávamos alguma coisa, quando a cerveja do dia inteiro se manifestou e arroute. Bem na cara da menina. Antes que eu me desculpasse, ela bateu a varinha na minha cabeça, piscou as luzinhas e disse: faz com que o cheiro do Giovanni fique melhor. Tchum! Bom, vamos aqui para a terceira edição. Essa é de 2012. A terceira dose. Tem aí autores que repetem, ou a ideia é não repetir? Tem algum fundamento? Não? A ideia é, somos abertos. Quem quiser participar, participa. E tem alguns que participam de todos, tipo o Pablo Treufar, um escritor carioca interessantíssimo, participa das 3 antologias, está na 4ª também. Eu, Cristiano Deveras, o Zumar, o Wilson R., são alguns que participam com frequência. A Larissa Marques, daqui de Brasília também. E é uma entidade aberta, é como um bar. Entrou, você pode pedir seu drink literário e participar com todo prazer. Bacana. Bom, nós temos aqui um outro que você traz, que é justamente uma antologia, um concurso de literatura, Brasília é uma festa. E o que aqui o leitor vai encontrar? Eu desenvolvi esse projeto, que é um concurso de literatura, contos, crônicas e poemas também, com o tema Brasília é uma festa. E esse tema é extremamente sugestivo e aberto. O concurso foi aberto ao Brasil inteiro, não só a pessoas de Brasília. O resultado eu acho que foi muito interessante porque deu para perceber como que o brasileiro vê Brasília. Alguns não entendem muito bem Brasília, acham que Brasília é uma ilha da fantasia, em que jorra leite e mel, como falou do Bosco, essas coisas. Outros, candangos ou não, com plena percepção da cidade, falaram muito bem, falaram dos seus detalhes de forma bem conhecedora. E o resultado é ao meu ver, foi bem interessante. E aqui tem os 10 melhores colocados nessas 3 categorias. Sua formação? Eu sou formado em História pela UNB, estudei Direito também, estudei Engenharia Florestal e trabalhei com uma série de coisas. Fui servidor público, fui professor e nos últimos tempos tenho trabalhado como produtor cultural, propondo e executando projetos de cultura em várias áreas, mas basicamente na área das letras. E contato com os livros? Qual foi o seu primeiro contato assim com um livro que te deixou assim, bom, é isso que eu quero? Eu acho que todo escritor ele é essencialmente um leitor. Eu não lembro o primeiro livro que eu li, ou o primeiro livro que leram para mim. Lembro do primeiro livro que eu fiquei impressionado, foi O Menino do Dedo Verde, Marcel Dupré, e conta a história de um rapaz que era filho de industriais que produziam canhões, e esse garoto, toda vez que ele encostava o dedo na terra ou em qualquer lugar, nascia uma planta. E isso modifica a sociedade, e os pais dele têm uma grande crise com o futuro desse garoto, que ele não seria um industrial de canhões, seria um homem do dedo verde. Isso me impressionou muito, achei muito interessante, e a partir de então comecei a devorar absolutamente tudo que existia dentro da literatura. Seu gênero preferido? Eu gosto muito de policial por causa do suspense. E o romance também é uma coisa maravilhosa, embora o romance seja uma coisa mais difícil de ser digerida, às vezes, por causa do açúcar em excesso que alguns autores gostam de colocar nos textos e tal. Mas, na verdade, o que move a gente é o amor. E todos os outros sentimentos, ira, inveja, essas coisas todas são vertentes do amor em maior ou menor grau. E tratar do amor, talvez por ser tão essencial, ao meu ver, é o mais difícil. Tanto que eu mesmo nunca escrevi nada sobre o amor. Eu sempre escrevi mais sobre o ódio, que é mais fácil e é mais comum, né?
Bom, eu tive aqui a satisfação de conversar com Giovanni Iemini, ele que é escritor e produtor cultural. Obrigado, Giovanni, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Iluminuras de hoje. Prazer e honra minha. Bom, a gente volta daqui um pouquinho depois do intervalo. Até já. Bem, e nesse segundo bloco do Iluminuras eu tenho a satisfação de conversar com Fábio de Souza Coutinho, ele que é um apaixonado, eu posso dizer, né, Coutinho, por livros, poesia, contos, crônicas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quando nasce essa paixão? Essa paixão nasceu dentro de casa, tive a felicidade de nascer e crescer num lar em que as pessoas eram amantes dos livros. Meus pais eram leitores muito fortes, minhas avós também eram leitoras, enfim, a família tem tradição de amor ao livro, de amor à literatura. Meu bisavô foi um grande livreiro na Bahia, durante toda a primeira metade do século passado, a livraria dele era mais importante. Isso passou para minha avó, para o meu pai, e eu acho que para mim também. E isso desenvolveu um interesse que agora vai comigo para a vida toda, né? Não tem mais volta. Você tem um gene, então, na verdade você tem duas influências, a externa e a interna de família. Sem dúvida, sem dúvida. É uma conjugação que só me favorece, só me favoreceu a vida toda, porque eu acredito que os livros são grandes amigos. Eu hoje acredito nisso piamente. Ter o privilégio de construir uma biblioteca na própria casa, como eu fiz ao longo da vida, e hoje hoje já são 7.000 volumes. Pois é, você é um bibliófilo, né? Não pelos 7.000 volumes, né? A bibliofilia representa aí, eu diria, 5% desses 7.000, né? Quer dizer, mas sem dúvida, também desenvolvi esse interesse, né? Pela obra rara, pelas primeiras edições, pelos autógrafos importantes, né? E isso é muito, na minha profissão, na advocacia, é muito comum. Por acaso, e felizmente, eu tenho afinidade com vários advogados que têm esse interesse, que é o mesmo que o meu. Pois é, isso que eu ia dizer, pegando o gancho justamente o fato de você ser advogado e ter uma biblioteca aí com 7.000 livros. Isso. Agora, quem chegar lá para fazer uma visita, tomar um cafezinho com você, não vai ver só livros de direito lá nas prateleiras, né? Eu diria que hoje a parte jurídica de minha biblioteca é uma minoria. A biblioteca cresceu. É uma minoria? Sem dúvida. Ela foi forte, ela cresceu em termos de literatura jurídica durante alguns anos, durante uma boa parte da minha vida, mas depois disso o interesse se diversificou bastante. A minha biblioteca tem uma diversidade muito grande hoje em dia. Então, eu acho que ela é uma biblioteca bem nitidamente humanística, eu diria, mais do que qualquer outra coisa, e não apenas jurídica. Quais autores que você gosta? Vamos dividir essa pergunta aqui em duas, na verdade a resposta em duas fases. Uma no lado do direito e a outra na literatura no geral. Depois de um certo tempo, de ler muito literatura, vamos dizer assim, jurídica, eu passei a me afeiçoar a alguns autores, evidentemente. Mas sempre tive também essa preocupação de ver aqueles que, além do conteúdo científico, também agregavam um belo texto literário. Entendeu? Isso eu encontrei, isso é encontrável hoje em dia. Entendeu? Eu acho que é perfeitamente encontrável. E o maior exemplo disso foi um professor que eu tive, que foi até paraninfo de minha turma na Escola de Direito, lá no Rio, que se chama José Carlos Barbosa Moreira, que eu considero um dos grandes escritores do Brasil. Ele não é tratado dessa forma, de um modo geral. Ele é tratado como um grande jurista, inegavelmente. Isso é absolutamente consagrado. Mas ele é também um grande escritor. Ele é impressionantemente claro e ele tem o poder de síntese, ele sabe realmente passar os conceitos com uma competência literária fascinante.
Então, esse autor, José Carlos Barbosa Moreira, é o que mais me encanta do ponto de vista dessa conjugação, vamos dizer assim, direito-literatura. No começo também da minha vida profissional, eu tive o privilégio de, em 1980, como conselheiro da Ordem dos Advogados, lá no Rio, de ser o responsável pela edição comemorativa dos 50 anos da Ordem dos Advogados do Brasil. E essa edição foi, nós fizemos, para comemorar esse evento importantíssimo, uma republicação da réplica de Rui Barbosa, que eu trouxe até para lhe mostrar. E eu tive a oportunidade de ser o coordenador dessa edição. Faço até a apresentação e tive que reler para fixar o texto em muitos aspectos, entendeu? Então, foi um trabalho fascinante, longo, mas que redundou nesta joia que é a réplica, que é um trabalho espetacular de Rui Barbosa. Também outro desses advogados, por quem eu tenho grande admiração, por conjugarem, como eu mencionei, Barbosa Moreira, por conjugarem uma grande competência jurídica, inquestionável, não sou eu, claro. Não preciso eu acrescentar nada sobre isso, né? Mas também com uma verve literária absolutamente irretocável. Rui Barbosa foi o sucessor de Machado de Assis na presidência da Academia Brasileira de Letras. Acho que isso diz bem, isso encerra o tema, né? Rui Barbosa de Oliveira nasceu em Salvador em 1849. Foi jurista, político, diplomata, deputado, senador e ministro. É o patrono dos advogados do Brasil, notável orador e estudioso da língua portuguesa. Foi membro fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras. É considerado um dos intelectuais mais brilhantes do seu tempo. Foi também o principal autor do projeto da Constituição Republicana. Rui Barbosa atuou na defesa do federalismo, do abolicionismo e na promoção dos direitos e garantias individuais. Destacou-se também como escritor, jornalista e advogado. Faleceu em Petrópolis em 1º de março de 1923. São 9 livros, né? Eu tenho 9 publicados. Eu destacaria, para essa nossa conversa, o Leituras de Direito Político, que eu publiquei em 2005. Ele reúne a ensaística de que eu sou autor, reuniu 30 anos de colaboração, vamos dizer assim, na imprensa. Eu reuni aqui 15 ensaios de dezenas que eu publiquei ao longo do período, né, entre 75 e 2005. Um dos maiores intenção é sobre sistema de governo, que foi um estudo que eu publiquei na imprensa em série na época da Constituinte, em que discutia-se muito parlamentarismo versus presidencialismo. Nós falávamos agora há pouco de Rui Barbosa, e você nos mostrou justamente esse trabalho que você fez, mas você tem um outro trabalho também que trata Rui Barbosa, né? Sim, isso foi um ensaio que eu publiquei na revista da Academia Brasileira de Letras, também nessa linha de meu interesse particular, quer dizer, o jurista que é também um literato. Isso sempre me encantou, essa conciliação, né? Então eu fiz uma pesquisa, uma longa pesquisa, que acabou gerando este ensaio, e em que eu tratei de vários casos, inclusive ministros do Supremo. Quer dizer, o Supremo hoje, historicamente, o Supremo teve uma presença muito grande na Academia Brasileira de Letras, né? Isso é uma coisa que é um fato histórico, né? Então, mas, claro, o maior nome de todos, desses juristas que integraram a academia, certamente é esse grande baiano que ilustra o próprio ensaio, né? Rui Barbosa. E esse aí dá origem a dá origem a essas duas biografias que eu escrevi também. A ideia, mais uma vez, a partir deste ensaio, a academia me consultou sobre essa é uma coleção da academia chamada Série Essencial, né, da Academia Brasileira, em que eu biografei Alfredo Pujol e Lafayette Rodrigues Pereira. São duas figuras monumentais do direito no Brasil. Pujol foi um grande advogado criminalista em São Paulo e que era um cultor da obra de Machado de Assis. Ele fez, durante 2 anos, as chamadas Conferências Machadianas, de 1915 a 1917, na Sociedade Cultura Artística em São Paulo. E o conjunto dessas conferências
acabou se tornando, vamos dizer assim, o primeiro esboço de uma biografia de Machado de Assis, que serviu depois para vários outros escritores se lançarem nessa seara, né? E aí? E depois eu fiz, que não atende a hora, Lafayette Rodrigues Pereira, que é um dos grandes civilistas brasileiros, né, do porte de Bevilacqua, do porte de Santiago Dantas, né, do porte do próprio Rui, e que foi o sucessor imediato de Machado na Academia Brasileira de Letras. Então, veja que circunstância favorável aos advogados na linha do que você me indaga, quer dizer, a conciliação entre o direito e a literatura. Os dois sucessores imediatos de Machado de Assis na cadeira 23 da Academia Brasileira foram dois advogados. Eu pensei aqui em lhe perguntar se no momento você está lendo alguma obra. Eu vou pular essa parte e já vou lhe perguntar qual. Raramente passei um dia sem ler um livro, entendeu? Isso foi um hábito que eu criei e do qual jamais me afastarei. Hoje, atualmente, sou um leitor de poesia, me encanta muito poesia, sempre li grandes poetas, sempre me inspirei neles. Eu acho que os grandes poetas, que são também filósofos, né? O Brasil tem vários, né? Mas atualmente, por acaso, até para você ver, estou lendo um poeta que é também magistrado, Alberto Bresciani, que é um poeta moderno, um poeta altamente contemporâneo e que teve livro publicado há 2 anos, em completo movimento, e agora me privilegiou com uma leitura adiantada do Margem de Erro, que é o livro que ele deve lançar daqui a alguns meses. Entendeu? Então, estou lendo poesia. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o advogado Fábio de Souza Coutinho. Coutinho, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Iluminuras de hoje, né? E espero que você continue com o seu trabalho brilhante. Muito obrigado. E que possa, inclusive, vir mais vezes. Convidado, aqui estarei. E o Iluminuras fica por aqui. Lembro que você pode rever este programa no site da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.